Capítulo 12. A independência energética americana e o planejamento centralizado. Você sabia? As tentativas de planejar o setor energético americano são exemplos clássicos de socialismo. Os defensores americanos da energia socialista recorrem a apelos nacionalistas rudimentares. A agenda ecológica serve aos interesses dos grandes negócios. Porque os Estados Unidos tentariam implementar o modelo zimbabuense e a geração de eletricidade, uma de suas mais importantes indústrias. Embora pareça inacreditável, a cruzada americana por independência elétrica, um modelo clássico de planejamento econômico centralizado, promete exatamente isso. O nacionalismo de recursos é uma característica proeminente da indústria petrolífera. Na verdade, a maioria das grandes petroleiras é braço do governo nacional. As 13 maiores companhias de petróleo do planeta, de acordo com as reservas que controlam, são hoje de propriedade dos governos, relata o Wall Street Journal. Saudi Aramco, Gazprom, Rússia, China National Petroleum Corp., National Iranian Oil Co., Petróleos de Venezuela, Petrobras e Petronas, Malásia, são todas maiores que a ExxonMobil, a maior das multinacionais. No âmbito coletivo, as petroleiras multinacionais produzem apenas 10% das reservas de petróleo e gás do planeta. Companhias estatais controlam atualmente mais de 75% de toda a produção bruta de petróleo. O poder do Estado voltou. 118. O governo americano é um dos únicos entre as nações produtoras de petróleo a não controlar ou ter controlado uma grande corporação petroleira. No entanto, mesmo em países relativamente de mercado livre, como os Estados Unidos, o Estado se envolve de maneira profunda na indústria da energia elétrica. Nas forças emergentes capitalistas, o petróleo muitas vezes é a exceção à regra da reforma do mercado livre. Como escreveu Ian Bremmer na revista Foreign Policy, o surgimento do Brasil como uma democracia de mercado livre e simpática aos investidores constitui uma das histórias mais animadoras dos últimos anos. Enquanto Hugo Chávez aperfeiçoa sua imitação de Castro na Venezuela, o Equador e a Bolívia seguem seus passos e a economia da Argentina cambaleia, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manteve medidas macroeconômicas responsáveis, ao mesmo tempo que redistribuía as riquezas de modo a diminuir a distância entre os ricos e os pobres da nação. No entanto, ao dar início a seu último ano de poder, uma enorme descoberta de petróleo no oceano encorajou seu governo a aprofundar o controle estatal sobre o setor energético, obscurecendo o quadro de investimentos. Hoje, parece provável que Lula vença uma batalha legal relativa ao futuro do setor petrolífero brasileiro. A petroleira estatal ganhará direitos exclusivos sobre as novas explorações e a produção em bases marítimas onde, segundo estimativas, encontra-se um dos maiores depósitos de petróleo bruto do mundo descoberto nos últimos tempos. O governo brasileiro terá controle absoluto sobre as atividades nos campos de extração, tomando decisões importantes quanto à operação do projeto e à administração. Com o tempo, a Petrobras se tornará uma empresa maior, porém menos lucrativa e gerida com menor eficiência. 119. Na maioria dos aspectos, o presidente Lula não se parece com Hugo Chávez. Nem quer. Mas o liberal brasileiro e o criminoso venezuelano têm em comum o controle de uma petrolífera ou duas. Seus equivalentes americanos, pretendentes a socialistas enérgicos que podem ser encontrados em ambos os partidos, não tentariam assumir diretamente o controle da Exxon ou de qualquer outra petroleira americana. Sua intenção, em vez disso, é dirigir toda a indústria energética dos Estados Unidos de Washington. Sob certos aspectos, os socialistas americanos do petróleo são mais audaciosos no alcance e na profundidade de seus planos do que seus irmãos da América do Sul, do Oriente Médio e do Extremo Oriente. Hugo Chávez quer controlar as petroleiras venezuelanas para produzir mais petróleo, vendê-lo nos mercados internacionais e usar as receitas para financiar seu estado policial no âmbito doméstico e suas aventuras no estrangeiro. Já os socialistas americanos do petróleo acreditam poder reformular todo o setor energético do país, o que significa reformular toda a economia americana. Isso para não falar dos mercados de energia globais, de modo a produzir uma fonte de energia barata, abundante e não poluente, que opere de acordo com os seus interesses políticos. É o tipo de projeto que faria Trotsky Korariaek explodir de frustração, ainda que goze de um amplo apoio tanto por parte do povo americano quanto de políticos de ambos os partidos. Aqui vale a pena reiterarmos uma questão levantada antes neste livro.
O socialismo não trata primariamente da redistribuição de riquezas ou receitas dos ricos aos pobres. O socialismo diz respeito a políticos planejando a economia. A politização da economia, e não sua redistribuição, forma a base do socialismo. Por mais que seja algo economicamente complexo e moralmente carregado, a redistribuição constitui uma parte normal de quase todos os estados de bem-estar social modernos. O socialismo, bem entendido, é bem diferente. E embora um alto grau de redistribuição necessariamente acompanhe as tentativas de planejamento socialistas, esta muitas vezes canaliza riquezas e receitas dos pobres e da classe média para os abastados, em particular aqueles que são membros da classe política planejadora ou que podem explorar sua ligação com essa classe para benefícios próprios. É preciso ter em mente que a administração socialista errática da indústria agrícola americana beneficia principalmente indivíduos com patrimônios líquidos superiores a $1 milhão e gigantescos conglomerados de agronegócios, como a Archer Daniels Midland e a Cargill. No caso do socialismo do petróleo, encontram-se, entre aqueles que buscam um lugar ao sol junto aos planejadores, o bilionário do petróleo de Oklahoma, T. Boone Pickens, assim como Al Gore e seu sócio, David Blood, cujos investimentos pesados em operações de energia alternativa devem se beneficiar, e só podem ser economicamente viáveis, quando acompanhados por maciços subsídios do governo. Ambientalismo lucrativo. Al Gore, ex-vice-presidente americano, pode se tornar o primeiro bilionário do carbono após investir fortemente em empresas de energia verde. The Telegraph, 2007. Um plano para o socialismo energético americano. Assim como os diversos socialismos da América do Sul e do Terceiro Mundo, o socialismo americano do petróleo é caracterizado pelo nacionalismo de recursos, uma retórica nacionalista agressiva, um planejamento centralizado politizado e mandatos políticos que ignoram a enorme complexidade dos elementos econômicos e de produção em questão. Seus defensores o chamam de o fim do vício americano em petróleo estrangeiro. Já os críticos o chamam, acertadamente, de insensatez socialista. O das capital do socialismo americano do petróleo é a proposta notoriamente insípida do senador Jeff Merkley intitulada aos Estados Unidos e o fundo do poço, resolvendo nossa vulnerabilidade petrolífera. O senador Merkley, democrata de esquerda do Oregon, deve ter sido o 642º político americano a fazer piada com o fundo do poço em referência ao petróleo. Mas sua proposta não é nada engraçada. Levando-se em consideração o que podemos ver das trajetórias normais e previsíveis de iniciativas socialistas, o projeto acabará custando centenas de bilhões de dólares, talvez trilhões de gastos desnecessários à economia americana, infligirá danos estruturais profundos na indústria energética, no país e no estrangeiro, e estabelecerá planejadores centrais do governo em todos os aspectos da economia americana, dos mais óbvios, como o planejamento de carros e estradas, a outros nem tanto, como a engenharia logística, a designação de cargos públicos, os programas de trabalhadores imigrantes nas fazendas e mais. Uma olhada na proposta do senador Merkley é o suficiente para ver quanto um político americano pode se perder em suas fantasias de planejamento centralizado quando não é supervisionado. Merkley inicia com a ideia banal e absurda de que importação de petróleo por parte dos Estados Unidos representa uma espécie de risco à segurança nacional. Seus comerciais sobre o assunto enfatizavam, ironicamente, as imagens de Hugo Chávez e Mahmoud Ahmadinejad, dois socialistas do petróleo que compartilham grande parte dos conceitos de Merkley sobre como administrar a indústria energética. Trata-se, obviamente, de uma simples e desonesta jogada para o público. O senador não é conhecido por seu interesse em questões de segurança nacional nem pela robustez de suas convicções quanto ao tema. Ele defendeu a rendição tanto no Iraque quanto no Afeganistão, apoia o fechamento da prisão para terroristas na Baía de Guantánamo, acusa aleatoriamente as forças americanas de tortura. Vocês conhecem o tipo. Merkley escreveu que os Estados Unidos dependem perigosamente do petróleo estrangeiro importado do Oriente Médio. 120. Percebam aqui sua retórica, repetindo desnecessariamente estrangeiro, importado e Oriente Médio. Caso você não tenha entendido a questão, o senador continuará a enfatizá-la. Na verdade, os Estados Unidos importam mais petróleo do Canadá que de qualquer outro país, com o México ocupando a segunda posição. Mas é difícil fazer com que as pessoas temam o Canadá, uma nação cujo último ato de agressão nacional foi num ringue de hóquei. Os árabes são uma verdadeira ameaça ao mundo, enquanto Hugo Chávez é um incômodo,
ainda que os Estados Unidos comprem pouco petróleo desses países. E mesmo se não comprassem uma só gota, o petróleo é um bem fungível em alta demanda nos mercados globais. Se os árabes tivessem de enviar seus petroleiros rumo ao leste, em vez do oeste, isso não faria o emir arrancar os cabelos. Esse tipo de ostentação de força militar, contudo, mesmo quando vinda de um tipo sem qualquer força como Merkley, é essencial para vender o socialismo do petróleo, distraindo os americanos do fato de que o senador e sua turma estão tentando fazer com o setor petrolífero o que Chaves fez com a indústria petrolífera venezuelana, o que Mugabe fez com as fazendas zimbabuenses e o que gerações de políticos fizeram com as escolas públicas americanas. Os Estados Unidos não dependem perigosamente do petróleo do Oriente Médio mais do que dependem perigosamente do aço do Extremo Oriente, dos chips de computador de Taiwan, dos tecidos do Vietnã ou dos operadores de call centers indianos. É verdade que nossa economia entraria em colapso sem o petróleo e também que a energia é essencial para nossa defesa nacional, mas o aço também é essencial, assim como o concreto e a tecnologia da informação. Isso para não mencionar que, no que diz respeito a compras feitas pelo governo, tudo isso depende bastante da boa vontade dos bancos centrais estrangeiros, que tanto fazem para financiar nosso débito nacional, uma autêntica fonte de vulnerabilidade nacional que Merkley e sua laia vêm há muito ignorando. É algo para ter em mente. A proposta do senador para uma autarquia de petróleo depende, como fazem tantas outras ideias semelhantes, do mito da economia nacional. No total, os Estados Unidos enviam $1 bilhão por dia para o estrangeiro para abastecer nossos hábitos de consumo de petróleo, escreveu Merkley. 121. Isso não é verdade. A não ser que alguém acredite que os Estados Unidos sejam sinônimo de Valero e ConocoPhillips, os dois maiores refinadores de petróleo em bruto do país. As refinadoras compram bastante petróleo em bruto, grande parte dele importado. Fazem isso pelo mesmo motivo que a AD utiliza componentes coreanos ou taiwaneses nos computadores que monta no Texas, ou seja, porque as empresas compram seus materiais nos lugares mais baratos que puderem encontrar, o que mantém os preços baixos e o lucro alto. Em quase todo tipo de negócio, isso é visto como um fato normal e desejável, colaborando para a eficiência da economia, que, por sua vez, contribui para a criação de riquezas, empregos e um padrão de vida mais elevado para os americanos, e também para o resto do mundo. Fato esse que não deve ser ignorado. Quando o assunto é petróleo, porém, as regras normais da economia parecem não valer, pelo menos no que diz respeito aos políticos. Obviamente, eles acabarão aprendendo, do modo mais duro, que não há como fugir das realidades da oferta e demanda. Não que deixarão de tentar. Além do argumento esdrúxulo sobre a segurança nacional, Merkley e os socialistas do petróleo também se apoiam na preocupação com o meio ambiente, algo bastante significativo na indústria energética. Tanto o petróleo quanto o carvão impõem altos custos ambientais em sua extração e combustão. Entretanto, se o senador quiser parar de importar petróleo, isso significará mais poços em operação nas águas e no território americanos, o que por sua vez quer dizer que os Estados Unidos sofrerão mais danos ambientais provenientes da indústria petrolífera, em vez de menos. Sua resposta para o problema é um plano de 5 anos, que verá um consumo repentinamente muito menor de petróleo por parte dos Estados Unidos, um país onde, hoje, 100% da energia com transportes é proveniente do petróleo e no qual quase todo o fornecimento de eletricidade vem de hidrocarbonetos, carvão e gás natural. Isso quer dizer que seu plano se resume a uma só palavra: mágica. Talvez Hugo Chávez possa mostrar a Merkley como tirar uma rede elétrica nacional da cartola. Merkley chama a sua versão do plano quinquenal soviético de uma estratégia abrangente e diversificada para reduzir completamente nossa dependência de petróleo, tendo como objetivo eliminar a necessidade de qualquer importação de petróleo de fora da América do Norte. 122. O leitor há de perceber que o senador se permitiu certo espaço para manobras, nada de importação de petróleo, a não ser dos países que já são nossos maiores provedores. Os socialistas do petróleo demonstram grande talento para esse tipo de artimanha de retórica. Uma facção influente, a Energia Independência No. Independência Energética Agora, publicou um relato bastante citado no qual se vangloriava de que os novos padrões referentes a caminhões de carga pesada pelos quais lutava economizariam o equivalente a uma quantidade maior de petróleo do que importamos no ano passado de Arábia Saudita, Venezuela, México, Kuwait, Nigéria, Brasil, Iraque e Angola juntos. 123. Isso é verdade, se considerarmos a vida útil dos caminhões,
que pode atingir mais de uma década. Comparar o equivalente a um ano de importação de petróleo ao consumo de combustível da duração de toda a frota de caminhões de carga pesada dos Estados Unidos distorce em muitos graus de magnitude a escala dessa economia. Isso sem mencionar que a lista de exportadores de petróleo exclui o maior deles, o Canadá. Esse tipo de desonestidade faz parte das armas do ofício dos socialistas do petróleo, ou, como poderíamos chamá-los, o Comitê pela Autarquia Energética. Obviamente, nenhum socialista monotemático seria digno de suas meias vermelhas se não apresentasse o plano acompanhado por decomissários, e o senador propôs a criação de um Conselho Nacional de Segurança Energética para desempenhar esse papel. 124. Mais uma vez, vale a pena prestar atenção à retórica. Não se trata de um Conselho Nacional de Energia, mas sim de um Conselho Nacional de Segurança Energética, transformando padrões de eficiência de combustíveis e subsídios para as operações de etanol dos cultivadores de milho no equivalente imoral a uma guerra. Percebam como o socialismo americano é quase sempre um nacional-socialismo, e esses planejadores centrais do Conselho Nacional de Segurança Energética teriam uma comissão por trás a apoiá-los, a Administração de Informação Energética, que já existe. A criação de uma autoridade de planejamento central é, segundo Merkley, estritamente política. Sua existência se dá pelo fato de que outras tentativas de implementar uma autarquia energética deram em nada quando, como escreve ele, o foco da nação se voltou para outro assunto ou os ventos políticos mudaram. 125. Em outras palavras, se os representantes escolhidos pelo povo fracassaram em produzir os resultados desejados por Merkley e seus planejadores centrais, esses planos devem ser elaborados de modo a anular a ação dos ventos políticos, ou seja, da democracia. Criar um escritório central para proteger o plano dos ventos políticos da democracia é uma preocupação de longa data dos planejadores centrais. Lenin batizou sua abordagem de centralismo democrático, o termo deliberadamente impróprio de Lenin para obediência cega, como ressaltou o ex-secretário de Estado Zbigniew Brzezinski. Merkley propõe que as medidas tomadas em 2010 e 2011 rendam frutos em 2016. Naturalmente, como ocorre com a maioria dos planos quinquenais, este contém grande parte com números do que surgiram do nada. O governo Obama, por exemplo, propôs uma redução de 4% ao ano nos padrões de economia de combustível para meios de transporte de passageiros até 2016. Esses 4% configuram um número bastante questionável. Parecem ter sido calculados apenas para estimar os padrões em pouco mais de 35 milhas por galão até 2016, um alvo político sem sentido. No entanto, mesmo esses padrões de 4%, por mais impraticáveis e contraprodutivos que possam ser, não são suficientes para Merkley. Sua proposta é de 6% a 7% ao ano como uma meta razoável. Verde e vermelho. Seu novo socialismo não precisa tomar propriedades. Satisfaz-se em controlar a economia por meio de taxações, regulamentações e atitudes de nossos cidadãos ao estabelecer uma cultura pelas instituições de poder de nossa sociedade, a mídia, a educação e potentes interesses de negócios. Além disso, o novo socialismo busca criar uma sabedoria convencional que tira o crédito de qualquer tipo de pensamento alternativo. O foco liberal na energia verde e em empregos verdes são outros meios de tomar o poder, já que não há envolvimento do mercado livre, apenas a energia verde controlada pelo governo e os empregos verdes por ele criados. E programas de comércio de emissões do tipo cap and trade são propostos de modo a controlar nossa economia de maneira nunca vista anteriormente. Jim Gilmore, Human Events, 2009. É interessante notar que Merkley, como um aluno errante da quinta série, não sente a necessidade de mostrar seu trabalho. De onde surgiu esse número de 6% a 7% ao ano, é um grande mistério. Na verdade, não é um mistério. Ele não veio de lugar algum. É algo inventado arbitrariamente, assim como muitas das metas estabelecidas por meio de um planejamento centralizado. Não há qualquer tipo de embasamento, senão político. O senador nada estudou além de política em toda a vida. É bacharel em relações internacionais e mestre em política pública, e nem de perto possui o conhecimento ou a experiência, provavelmente nem as técnicas quantitativas,
para avaliar se essas metas de fato são razoáveis. Também não possui a perícia necessária para avaliar se os funcionários que contratou e os especialistas que consultou para formular seu plano, presumindo que o tenha feito, em vez de sair inventando tudo enquanto seguia adiante, fizeram um trabalho razoável. E muito menos têm a capacidade de prever as consequências inesperadas que seu projeto poderia custar à economia americana. Mas não se preocupem. Segundo Merkley, seu projeto requer apenas a incorporação de tecnologias que pagam a si próprias. 127. Seria justo destacar que, historicamente, o Congresso jamais sobressaiu por conseguir identificar iniciativas que paguem a si próprias. Antes que pensem que Merkley se limitou a caminhões e carros, saibam que ele também tem em mente diferentes tipos de veículos. Em outras palavras, seus planos incluem aviões, trens e automóveis. Na verdade, aviões, trens, automóveis, escavadeiras, aparadores de grama. É verdade, ele tem um plano para revolucionar a indústria de aparadores de grama. Será que alguma vez o senador já cortou grama? Navios e barcos. E ainda bondes, metrôs de superfície e bicicletas. Caso você goste de andar, Merkley tem alguns planos quanto a isso também. Vamos esperar que ele faça um bom trabalho com as escavadeiras. Os Estados Unidos precisarão de um trabalho ótimo para trazer esse plano para fora do Congresso. Certas vezes, Merkley é bastante franco quanto às suas ambições para um planejamento centralizado. Ele pede requisitos para o planejamento do transporte e escreve sobre expandir a capacidade dessa indústria, reduzindo a capacidade daquela. Programas inteligentes de planejamento para pessoas que se deslocam diariamente a trabalho, criando um conselho de planejamento centralizado para ajudar o presidente a coordenar o trabalho do governo para alcançar as metas energéticas da nação e imagina programas e autoridades que irão, e não estou de brincadeira, criar valor para o lixo agrícola por meio de ações de planejamento locais, regionais e nacionais. 128. Na verdade, o senador parece ter percebido que sua autarquia energética demanda que seus planejadores centrais intervenham em praticamente todos os aspectos da vida americana. Ele deseja interferir em decisões de negócios referentes à contratação de pessoal, estimulando que mais funcionários trabalhem em casa. Deseja a criação de mais comunidades para pedestres, o que significa que as comunidades existentes terão de ser redesenhadas, para tornar as vizinhanças mais seguras para os pedestres. Ele planeja empregar mais recursos para o cumprimento da lei, tudo em nome da independência energética. Trata-se de uma ideia mágica, essa independência energética. Você poderia pensar que o emprego da polícia para tornar as ruas mais seguras seria uma prioridade, independentemente de seu impacto distante no consumo americano do petróleo do Oriente Médio. Mas esses mandatos de planejamento centralizado sempre acabam englobando tudo. Se a autarquia energética dá a um senador o direito de dizer aos cidadãos se esses devem ir ao escritório ou trabalhar em casa, também lhe dará o direito para qualquer outra coisa, e é por isso que agrada aos políticos. Autarquia energética, uma dádiva aos suplicantes do governo. Assim como a proposta de Merkley, a energia independência não enfatiza que devemos ter medidas nacionais em prática para reforçar a autarquia energética. Não podemos alcançar um futuro de emissão zero sem implementar medidas duras, insistem. 129. Intensificando a retórica nacionalista, a facção escreveu que será necessária uma nação dedicada à causa, uma nação que exige um caminho sustentável e se recusa a deixar que os interesses das indústrias ditem nosso futuro. Na realidade, esses interesses da indústria apoiam amplamente a agenda ecológica. Quando se recebe centenas de bilhões de dólares em concessões, incentivos, isenções fiscais e outros favores políticos, pode-se ter certeza de que surgirão lobbies para determinados negócios, especialmente lobbies para indústrias como a do etanol, da energia eólica e da energia solar, cujos bens e serviços fracassariam em grande parte caso o governo deixasse de agraciá-los com subsídios maciços e mandatos intrusivos. No caso da autarquia energética, há nos bastidores a presença da figura poderosa de T. Boone Pickens, um petroleiro do Oklahoma convertido em profeta da energia alternativa. Em 2010, tive o prazer único de conversar com o Sr. Pickens sobre seu plano de ordenar, por meio de um ato do Congresso, que os caminhões de 18 rodas operantes nos Estados Unidos deixassem de usar gasolina e passassem a gás natural comprimido. Segundo o plano de Pickens, o Congresso forçaria uma retroadaptação dos antigos caminhões, e os novos também deveriam utilizar o gás natural. Essa transformação custaria caro aos bolsos dos contribuintes,
o subsídio seria de $65.000 por caminhão, um valor bem mais alto que a renda média de uma família americana. Depois de 5 minutos de conversa, meu ceticismo se tornou aparente, e Pickens declarou: acho que você deve ser a favor do petróleo estrangeiro. Deve ser a favor dos árabes. Sua jogada inicial, quando desafiado, era exatamente igual à do senador Merkley: caracterizar essa atabalhoada campanha de planejamento centralizado como um embate entre os Estados Unidos e Bin Laden. E, assim como os ambientalistas, e outros tipos de defensores do planejamento centralizado, Pickens se mostra disposto a lançar mão de dados e análises questionáveis em seus argumentos. Um de seus factoides preferidos, e também dos ambientalistas, é o seguinte: os Estados Unidos consomem muito petróleo. Todos os dias, 85 milhões de barris de petróleo são produzidos pelo mundo, e 21 deles são utilizados aqui. Isso significa 25% de toda a demanda mundial, consumidos por apenas 4% da população do planeta. 130. É verdade que esses 4% da população mundial que vivem nos Estados Unidos consomem 25% do petróleo do planeta. Mas eles também são responsáveis por 25% da produção econômica mundial anual. Ao compararmos os insumos de energia aos produtos econômicos, verifica-se uma grande simetria do consumo e da produção nos Estados Unidos. O mais notável sobre o país não é que uma quantidade tão pequena de pessoas consuma tanto, mas sim que produz uma enorme parte da riqueza mundial. Estados com regimes de planejamento centralizado ou que ainda sentem seu legado tendem a consumir muito menos energia, e muito menos de tudo, numa avaliação per capita que os americanos. Existe uma palavra para isto: pobreza. O PIB per capita da China em 2009 foi de cerca de $6.600, menos do que um habitante típico de Nova York recebia em 3 semanas. E esses números são de 2009, depois que a crise financeira reduziu em 23% o salário dos nova-iorquinos. Eu tenho um plano. Boone Pickens controla a Mesa Energy, que planeja gastar até $10 bilhões na construção de uma gigantesca fazenda de energia eólica na zona rural do Texas, cujo valor seria catapultado em meio à proposta nacional feita pelo octogenário Pickens. Seu fundo multimercado na BP Capital tem investimentos pesados em gás natural e petróleo. É impressionante verificar que centenas de artigos publicados sobre a proposta nos últimos 2 dias tenham deixado de mencionar os interesses privados de Pickens, ao passo que a Associated Press citou a seguinte declaração absurda feita por ele em relação a seu plano: não tenho qualquer motivação de lucro por trás disso. Estou fazendo pelos Estados Unidos. Em abril passado, ele foi mais franco ao conversar com o Guardian sobre seus investimentos na fazenda de energia eólica. Não tenha a impressão de que abracei a causa ecológica. Meu negócio é fazer dinheiro, e acho que isso renderá bastante. Filmatera, Pickens, Self-Serving Energy Plan, o plano autossatisfatório de Pickens, 2008. A verdade é que os americanos não são consumidores egoístas no que diz respeito à energia. O fato é que eles são o motor da economia mundial, produzindo mais riquezas por ano do que qualquer outro país em todo o planeta. Na realidade, produzindo 3 vezes mais que o segundo e o terceiro colocados, China e Japão. Boone Pickens dificilmente poderia ser considerado um revolucionário de esquerda. Tampouco são os partidários do socialismo americano do petróleo. Então, por que apoiariam a sovietização de um dos principais setores da economia americana? Pickens não era a favor da nacionalização do sistema de saúde ou dos bancos. O senador Merkley, na condição de membro com os deveres em dia no partido do grande governo, claramente há de ganhar enorme poder e prestígio com a socialização da indústria energética. E quanto ao Sr. Pickens, por acaso, ele possui um grande número de operações de gás natural, além de uma enorme atividade secundária no campo da energia eólica. É curioso que ele tenha escolhido o gás natural, e não outra forma de energia, como ponto central em seu plano para reformular a indústria energética americana, seguindo uma linha condizente com seus próprios interesses financeiros. Holdings de gás natural? Questionou ele.
Quando perguntado por uma repórter sobre a questão durante uma conversa qual estive presente, é claro que tenho interesse em companhias de gás. O que mais posso dizer? Faz parte dos meus negócios. Quero dizer, é o que sei fazer. Sou um geólogo, e gás e petróleo são tudo para mim. Não quero ser identificado como um empresário de energia eólica ou de gás. Prefiro ser chamado de petroleiro. Mas é claro que ele não quer ser identificado como um empresário de gás e energia eólica. Fazendo isso, revelaria seus interesses na autarquia do petróleo como a flatulência política que são. Podem contar com o socialismo aplicado à energia americana como forma de redistribuição de riquezas diretamente para The Bonnie Pickens, entre outros. Há algo mais sobre a Comissão pela Autarquia Energética, para um homem. Argumentam pela mudança do transporte de cargas americano de caminhões de longa distância para linhas ferroviárias. Mas, obviamente, costumávamos utilizar os trens para transportar quase toda a nossa carga a longa distância. Porque, no que diz respeito ao frete ferroviário, assim como muitos outros aspectos no setor de transportes, o que o Comitê pela Autarquia Energética espera é desfazer o que foi feito em nossa última aventura nacional em termos de planejamento centralizado do sistema de transportes, a construção do Sistema Rodoviário Federal. Praticamente todos os itens na agenda Pickens-Merkley, estímulo ao transporte de massa, desencorajamento a longas viagens diárias para o trabalho, estímulo a um maior desenvolvimento de comunidades para pedestres, desencorajamento ao uso de caminhões para transporte de carga nas rodovias, estímulo à confiança na eficiência da malha ferroviária, são uma resposta ao problema gerado em grande parte pela criação do Sistema Rodoviário Federal, um elefante branco nacional gigantesco, que assassinou cidades e enfraqueceu as comunidades, vendido ao país, assim como a independência energética, como um programa de segurança nacional. De fato, o nome oficial de nosso Sistema Rodoviário Nacional é Sistema Nacional de Rodovias Interestaduais e Defesa do Eisenhower. A ideia era que, caso os russos aterrissassem em Tucumcari, Novo México, teríamos 8 faixas de asfalto partindo de Amarillo nas quais poderíamos encontrá-los, ou algo do gênero. Os sistemas de transporte muitas vezes são vistos como um bem público, embora não seja assim. A primeira estrada pavimentada nos Estados Unidos e a primeira cabine de pedágio foram construídas pela iniciativa privada. Assim como as linhas ferroviárias. Até o metrô de Nova York tem suas origens em companhias privadas. A West Side Yonkers Patent Railroad Co., de Charles Harvey, construiu o primeiro trem de transporte de massa da cidade e seus concorrentes logo o seguiram. O metrô de Hong Kong até hoje é administrado, de maneira lucrativa, pela iniciativa privada, e faz o metrô infestado de ratos de Nova York parecer algo saído do século XIX, o que de fato é. O Sistema Rodoviário Federal dos Estados Unidos é um exemplo perfeito do que um político com um grande plano e grande poder é capaz de infligir um país em nome do planejamento econômico inteligente. Ao subsidiar a suburbanização do país, as rodovias federais efetuaram uma desvalorização maciça dos imóveis urbanos, e seus efeitos são claros como o dia para qualquer um com tempo e coragem para dirigir pelo norte da Filadélfia ou pelo centro de Detroit. A rodovia interestadual que passa por praticamente todas as cidades do país, exceto pelo caso bastante especial de Nova York, é como um muro de Berlim de segregação econômica e social. Foi a criação financiada pelos contribuintes desse sistema que permitiu aos projetistas de imóveis construírem áreas cada vez mais remotas sem forçá-los, e, por meio deles, os compradores de casas nos subúrbios, a arcar com os verdadeiros custos que impõem, que vão de engarrafamentos e poluição à depreciação das estradas, assim como os custos sociais, como maiores índices de criminalidade, nos centros urbanos recém-despovoados. Obviamente, o sistema rodoviário tem seus defensores. Vejam essa reportagem do 40º aniversário de sua implementação, escrito por Davi Fiel para o Incident News. Quando o presidente Dwight Eisenhower assinou o Ato de Ajuda Federal para Autoestradas em junho de 1956, a legislação histórica deu início a um dos maiores projetos de obras públicas de todos os tempos. O sistema interestadual mudou o modo como vivemos e trabalhamos, diz o diretor da Federal Highway Administration FHWA, Rodney Slater. Os 71.674 quilômetros de estradas interestaduais transformaram uma jornada intercontinental de 2 meses numa viagem de 4 dias. 131. É claro que o sistema rodoviário mudou o modo como vivemos e trabalhamos. É para isso que serve o planejamento centralizado. A pergunta é, será que mudou para melhor? As estradas interestaduais se tornaram o motor do desenvolvimento,
possibilitando a expansão suburbana pós-guerra e transformando a economia do varejo americano com a criação de shopping centers e o estímulo às viagens. Em 1955, as pessoas percorreram 970 bilhões de quilômetros nas estradas americanas. No ano passado, a marca chegou a 3,7 trilhões de quilômetros. A construção do sistema teria custado aos contribuintes cerca de 329 bilhões de dólares em 1996. Segundo os consultores de transportes Wendell Cox e Jean Love, ou o equivalente a 58,5 bilhões de dólares em 1957, não muito longe da estimativa original de 41 bilhões. O reparo das estradas e pontes nacionais custará 315 bilhões de dólares, diz Darbonet, citando estimativas federais. A agência rodoviária também afirmou que o governo teria de gastar cerca de 72 bilhões de dólares por ano durante os próximos 5 anos para atualizar estradas e pontes, cerca de 37 bilhões a mais do que gasto atualmente na construção de estradas pelos governos federal, estadual e municipal. Entretanto, os críticos alegam que esses números são imprecisos. O povo americano pagou cerca de 130 bilhões de dólares pelo sistema rodoviário, contando os impostos sobre a gasolina e o diesel, afirma FAI. Os motoristas pagam 18,3 centavos em impostos federais por galão de combustível, dos quais apenas 4,3 centavos são destinados a algo chamado de Fundo Fiduciário Rodoviário, dedicado à manutenção e reparos. Os caminhoneiros pagam 43,33 centavos por galão, com os mesmos 4,3 centavos destinados à redução do déficit. Para mascarar a verdadeira dimensão do déficit federal, entretanto, todos os presidentes desde Richard Nixon mantiveram os gastos rodoviários abaixo do nível que seria financiado pelo fundo fiduciário. Uma vez que existe uma taxa de usuário que irá gerar 30 bilhões de dólares apenas em 1996, não há motivos para não destinar esses fundos a estradas e pontes mais seguras, diz FAI. 132. Resumindo, trata-se de uma custosa má alocação de recursos destinados ao transporte, sendo esses utilizados para ajudar a esconder o déficit do orçamento federal. É um exemplo perfeito das consequências inesperadas de tentativas de implantar um planejamento centralizado. Se Eisenhower pudesse ter previsto os enormes gastos que seu sistema rodoviário infligiria sobre os Estados Unidos, os custos econômicos diretos de sua construção e manutenção, os custos econômicos indiretos sobre as cidades americanas e as pessoas que nelas vivem, os custos sociais associados aos bilhões e bilhões de dólares em subsídios para expansões urbanas pagos pelo sistema rodoviário, os custos ecológicos e a desfiguração da paisagem americana. Será que teria feito as coisas de modo diferente? Provavelmente, sim. Não fizera tanto para salvar seu país dos alemães para depois dar um chute na canela do povo quando voltasse para casa. Cometemos um erro enorme na última vez que tentamos implantar o socialismo na área de transportes. Que motivos há para acreditar que os defensores da independência energética, com seus fatos imprecisos, seus dados obscuros e sua retórica ultrapassada e familiar sobre a segurança nacional, acertarão dessa vez? Boone Pickens escavou inúmeros poços secos em sua vida, mas o fez com seu próprio capital. Qual a probabilidade de que um homem que errou tanto em seus próprios negócios possa agora acertar, e acertar tudo, quando se trata dos negócios complexos de toda uma nação? É esse o problema do planejamento centralizado. E é esse o problema do socialismo.